Aleluia. Obrigado, Senhor. Você é digno de toda glória, de toda honra, de toda exaltação. Nós nos rendemos diante da tua glória. Nós nos rendemos diante da tua majestade, da tua grandeza, da tua santidade. És único, és santo, és puro, és o Deus eterno. Queremos louvar o teu nome, levantar nossas mãos em rendição, em consagração, em adoração ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou e por nós entregou o seu único Filho, para que por meio dele possamos hoje ter comunhão de novo, ter alegria, ter paz. Muito obrigado, Pai. Santo, santo, santo tu és. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Você pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Você já falou com a pessoa que está ao seu lado, à sua frente ou atrás? Diga para ela: que bom que você veio. Que bom estarmos no ambiente onde o Espírito de Deus pode se mover e a palavra pode alcançar nossos corações. E a palavra é alimento. Amém, irmãos? A palavra é o pão vivo que veio do céu. Agora, a pergunta é: você tem fome de Deus? Você tem sede da sua presença? Porque eu estava aqui adorando e me veio um versículo bíblico que eu procurei, que está em Efésios. E eu acredito que eu não vou ministrar sobre isso. Já faz algum tempo que eu quero trazer um ensino. Eu sei que sobre o assunto que eu penso em fazer, já existem muitas informações, mas é bom quando nós temos fundamento daquilo que fazemos para com Deus. Amém? Não apenas uma ideia humana, mas temos um fundamento na sua própria palavra. Amém, irmãos? E em Efésios, no capítulo 4, versículo 17, Paulo falando então à igreja em Éfeso, diz assim: isto digo, portanto, no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Veja, então ele está destacando que há uma possibilidade de pessoas que dizem conhecer a Deus andar como andam as pessoas que nem sabem que Ele existe. Ele diz: olha, não ande como também andam as pessoas que não conhecem a Deus. Então há uma possibilidade, amados, de você estar dentro da igreja vivendo como um ímpio. Ai, pode, pastor? Pode. Agora eu vou te dizer algo: a consequência vai ser sua, porque Deus é justo. Aleluia. Não teve nenhum glória a Deus, nenhum pulinho, né? Nenhum salto, né? Nadinha dessas coisas, não sei porquê, né? Aleluia. E ele diz assim, olha: não mais andeis como também anda os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu acho que fazendo isso, Deus não se importa. Eu acho que se eu fizer isso, Deus não está nem aí, não está nem vendo. Amado, não é uma questão de você achar, é uma questão de nós sabermos o que está escrito. Saia da vaidade dos seus pensamentos e fique na certeza da palavra. É um lugar seguro para você e sua família. Se você quer andar nos seus pensamentos, você vai andar muitas vezes longe de Deus.
Ah, mas pastor, eu posso renovar os meus pensamentos. Graças a Deus que você pode renovar. Agora é um trabalho que você faz, não é Deus quem faz. Ele diz que você não deve se conformar com esse mundo, mas transformar-se pela renovação da vossa mente. Enquanto você não renova a sua mente, você pode estar na igreja vivendo como um ímpio. Para tristeza sua, porque Deus já vê todas as coisas. Porque o pensamento do homem pode estar totalmente dissonante daquilo que está no coração de Deus. Porque em Isaías, ele disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Às vezes a gente acha, né, porque eu vou por aqui, eu estou andando, eu não tropecei, então está tudo bem, Deus está comigo. Não, não é assim, irmãos. Nós temos a palavra, nós temos os princípios, nós temos as instruções, nós temos, amados, a verdade divina que foi nos trazida. Aleluia. E não temos como vencer dando nossas desculpas a Deus. Ninguém vence a verdade da palavra dando desculpas. Mas um coração sincero, contrito, Deus não despreza. Aleluia, Jesus. Ei, eu não queria nem pregar essas coisas. Mas, aonde está o Espírito do Senhor, aí deve haver liberdade. Aleluia. Chega de hipocrisia. Temos que viver a verdade da palavra, irmão. Porque o tempo passa rápido, a vida passa rápida. Mas existe uma eternidade que nós precisamos nos preparar para ela. De certo que o profeta diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu e você não sabemos o dia, não sabemos. Pode ser que ele volte ainda hoje à noite. Mas pode ser que você volte para ele ainda hoje à noite. Não sei. Deus o sabe. O que importa é que hoje estejamos prontos. Por isso, como ele disse em Apocalipse, se hoje, em Hebreus, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Aleluia. Dê uma cutucada no seu irmão aí, nem antibíblico não. Diga, não endureça o vosso coração. Contanto que você não se ache justo ao ponto de dizer, está desprezando. É para tu essa palavra. Aí você já errou de novo. Porque Deus sonda as intenções do coração. Aleluia. E amados, voltando, né, à vaidade dos seus próprios pensamentos. Estou lá, ainda nem saí. Efésios capítulo 4, versículo 18 agora. Diz assim, obscurecidos de entendimento. O que seria obscurecido de entendimento? Alguém poderia ter uma definição? Parece que o entendimento está escuro, né? Não tem clareza, não tem luz, né? Então, obscurecido de entendimento. Quem anda na vaidade dos seus pensamentos, ele anda obscurecido. Pensa que está, né, reinando, porque está fazendo a sua vontade. Irmão, eu não nasci num lar evangélico, não. Eu me converti a essa verdade eterna. Que homem nenhum que nasceu ou que há de nascer consegue desfazer. Ninguém, em tempo algum. Você já ouviu falar que era proibido ler Bíblia? Você já ouviu falar que hoje em dia tem países, se você estiver com a palavra, você pode ser morto? Mas nem do passado, nem do futuro, ninguém poderá apagar, desfazer dessa verdade bíblica. Nenhuma filosofia humana, nem Marx, nem quem você pensar, não pode ir contra a verdade, porque o próprio Deus respalda essa verdade.
Se você quer alguma coisa para se segurar, se sustentar nessa vida, se segure essa palavra. Se segure essa verdade. Mas pastor, tem tanto problema na minha vida. Se segure com a solução. A palavra é a solução. Não é a minha solução, é a solução de Deus para você, irmão. Não é a minha religião, é o estilo de vida que Deus quer para você. Só precisa você entender essas coisas e não ande na vaidade dos seus pensamentos. Não seja obscurecido de entendimento, uma pessoa cega. Eu sei que você já esteve nesse lugar, eu também. De pegar um livro, de pegar a equação matemática e dizer, rapaz, não sei nem para onde vai. Alguém já teve? Só eu mesmo. Meu Deus do céu. Então o que é aquilo? É obscurecido de entendimento. Está na sua mão, você está olhando e não vê. Assim são muitas pessoas, amados. Ela pega a palavra, olha e não consegue ver. Não consegue ver a verdade, extrair vida daquilo. Eu gosto de fazer um comparativo, e ele é verdadeiro, com a própria cruz de Cristo. Porque quem é obscurecido de entendimento, olha para a cruz e diz, coitado, tadinho, por que fizeram isso? Não precisava, ele realmente não tinha que sofrer aquilo. Ei, ele veio para esse propósito. Ele disse, para isso eu desci, para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que ele levasse sobre si o seu pecado, o seu engano, sua enfermidade, a sua vaidade, colocasse nele mesmo, se fizesse maldito, pagasse o preço, para que você hoje possa ser livre. Isso ele fez, assumindo todas as nossas mazelas. E é um passo inicial, quando você reconhece, Senhor, eu não posso, sem você eu não vou muito longe. A vida passa rapidamente, os modismos passam rapidamente, mas a verdade, ela permanece. Passarão céus e terra, mas essa palavra não passará. Por isso que ele disse para Jeremias, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. É isso que Deus quer, amados, que você tenha iluminação, os olhos do coração iluminados, para que você possa viver no mesmo nível de revelação dessa verdade. Aleluia. Efésios, onde é que eu estava? Efésios capítulo 4, versículo 18. Obscurecidos de entendimento. E depois, o que é que diz aí? Alheios à vida de Deus. Aleluia. Sabe, essa frase veio no meu coração. Alheio à vida de Deus. Responda para você mesmo. Será que você não está vivendo alheio à vida de Deus? O que é ser uma pessoa ou viver nesse mundo alheio a Deus? É como se Ele não existisse. Você toma suas próprias decisões, vai para a escola, almoça, dorme, levanta, mas aonde está Deus envolvido na sua vida, nas suas decisões? Será que você se lembra? Deus, sim, eu sei, tu existe. Será? Ou você está vivendo uma vida realmente que despreza a presença dEle? Deus não está limitado a espaços físicos. Ele não está dentro da caixinha da vaidade humana. Ele não está na limitação da racionalidade do homem. Ele está acima do tempo. Ele está acima do natural.
Sua cabeça e a minha cabeça não tem como compreender Deus na sua plenitude. Mas para isso, Ele nos deu do seu Espírito. Ei! Ele nos deu do seu Espírito, para que possamos compreender a herança que temos direito como filhos. Então não é algo racional, é no Espírito. Diga assim: eu tenho a vida de Deus. Aleluia. A vida de Deus, amados, está no teu coração, no teu espírito, no teu homem interior do coração, como Paulo diz. Está aí, agora não coloca dentro de uma caixinha. Não ande alheio à vida de Deus. Porque Deus não quer que esse tipo de ignorância esteja no meio do povo de Deus. Por causa da ignorância em que vivem. Ele não quer que andemos nessa ignorância. E ele completa: sabe por que existe a ignorância? Porque existe dureza de coração. Está lá. Muitas pessoas, como Paulo falou, são impenitentes. Elas são duras, implacáveis, sem misericórdia, sem amor ao próximo. Elas olham apenas por si mesmo, vivendo alheia à vida de Deus. Ei, existe um dia. Aleluia. Existe um dia que Deus irá julgar os segredos dos corações dos homens. Aquilo que nenhum outro está vendo, está patente aos olhos dele. Ele julgará os segredos ocultos do coração dos homens. Então, que tal você começar a se alinhar com essa verdade divina? E veja-me bem, eu não estou dizendo que você é viver fazendo sacrifícios, subindo monte para ver se Deus lhe escuta, andando de joelhos para ver se você consegue atrair a atenção de Deus. Não, isso é carnalidade, isso é obra humana. Mas quando você diz: não mais eu, mas que Cristo vive em mim, aí vai fazer diferença. Porque essa palavra vai passar a ter primazia na sua vida. Você vai sair da ignorância que prende, que limita, que engana, para aquilo que Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Não existe pressão, engano, maldição, miséria, dor, nada que essa verdade não possa te libertar. Absolutamente nada, 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 nada. Você pode dizer: mas pastor, meu problema é grande, o senhor não passou. Não passei, nem quero passar. Mas eu sei que essa verdade te liberta. Mas eu fui injustiçado, será que Jesus não foi? Mas eu tenho razão, você vai morrer com a sua razão? Porque você não abre mão da sua razão e fica com a razão de Deus, fica com a palavra. Aleluia. Porque um coração contrito e arrependido Deus não desprezará, mas ao soberbo Ele resiste. Você pode até ser resistido por alguém, por alguma pessoa durante um tempo, e eu sei que isso será desconfortável. Você provavelmente não ficará naquele ambiente onde está se sentindo ou sentindo essa rejeição, porque as coisas não vão acontecer para a sua vida. Agora, multiplica isso por milhões ao quadrados.
Porque se um homem, né, pode gerar um desconforto, agora imagina Deus resistindo. Você não tem como vencer. Você não tem como ultrapassar aquilo. Ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Você não é obrigado a perdoar. Eita, eu acho que alguém... Ô, pastor, que coisa boa. Espera, não terminei nem a frase. Você também não é obrigado a congregar. Ninguém vai te obrigar a congregar. Os pais devem fazê-lo até a idade que os filhos estão debaixo do seu teto. E eles devem exercer a autoridade. Aí você será omisso, negligente e dará conta a Deus. Porque os filhos são herança dele. E você vai dizer, ei, você não manda em você mesmo. Você não está pagando suas contas, então você vai comigo. Se você perdeu esse time, você já está sem moral. E aí o que é que eu faço? Aí você jejuma, ora, pede perdão a Deus e ama essa pessoa. Oi, você está aqui, irmão? A verdade de Deus liberta. Liberta também os teus filhos. Liberta também situações de engano. Agora pague esse preço. Por causa de uma omissão ou um relaxamento que você teve. Mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se você crê, como as escrituras dizem em Atos dos Apóstolos, crê no Senhor teu Deus, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. E você pega essa palavra, mas parece que ele ou ela não está dando nenhum sinal, e você continua celebrando. Senhor, obrigado, porque a tua palavra é a verdade. Pode ser que ele não me ouça, mas você levantará pessoas no nível dela, na idade dela, e essa palavra vai entrar nos seus corações e vai derretê-la. Aleluia. Diante do fogo abrasador. Você tem que estar crendo e falando daquilo que você crê, irmão. Aleluia. Ah, mas não tem um livre-arbítrio? Tem, amados. Mas eu posso dizer a você que depois que essa influência maligna do diabo, né, perde as forças sobre pessoas, depois que ela abre o seu coração e sai debaixo dessa opressão maligna, elas vão decidir por Deus. Elas vão decidir pela palavra. Os olhos do coração delas serão iluminados a tal ponto que elas vão dizer: aonde eu estava? Que caminho eu andava? Por que eu não tomei essa decisão antes de buscar a Deus? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Oi! O posicionamento que você deve ter não é contra o seu ente querido, não. É orando e decretando aquilo que Deus já estabeleceu nos céus. A derrota dos seus inimigos. Oh, aleluia. Cada um luta as suas guerras. Assuma a sua responsabilidade. Não jogue a responsabilidade para Deus. É Deus aí, faz aí Deus. Não, existe algo a ser feito. Boa parte daqui sabe, eu me converti antes da minha esposa. E passei mais de 1 ano orando para que os olhos do coração dela fossem abertos. Porque no entendimento dela, eu estava me perdendo em uma seita religiosa. E ela estava salva do céu para dentro já. Era o pensamento dela. E permaneci sim, indo à igreja. Permaneci sim, estudando a palavra. Por causa dessa tensão, né? Porque ela estava olhando apenas no aspecto
natural, humano, mas existia um embate espiritual. Por quê? Porque o diabo sabia o que Deus faria através da minha vida e a vida dela nesse mundo. Ei, vocês estão entendendo? E quando o diabo, amados, ele sabe de algumas coisas, ele tenta impedir que aquele progresso, que aquelas coisas aconteçam, que a bênção de Deus se manifeste. Então, divisão, rixa, foi fácil? Não. Fez as malas para ir embora de casa, não vai não. Foi, eu disse, não vai não. Eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Daqui eu sou autoridade e você não vai porque eu quero que você vá, porque eu, né? E ela baixou o facho, como se diz a história, né? Mas o modo de eu andar, vamos dizer assim, né? Durante esse tempo, foi buscando a Deus, crendo na sua palavra. Assim como em Atos dos Apóstolos eu falei, não abri, que realmente a pregação já foi para outro canto mesmo, né? Então vamos. Aleluia. Atos 16, creio que é. Isso mesmo. Atos 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Amém, irmãos? Agora, uma das coisas que precisamos entender é como as Escrituras dizem no versículo 31. Crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Você não pode dissociar aquilo que foi dito por Paulo, salvação sem palavra, não existe. Primeiro eles têm que crer na palavra, receber a palavra, e depois salvação entra naquela vida. Não é algo, amado, místico, não é algo abstrato. Eu creio, Senhor, eu creio, está vendo, eu estou chorando, eu creio. Não é isso. É você aceitar como uma verdade divina, que você vai para o céu, mas os seus filhos e a sua família também vão juntos. Você crê no seu coração, não abre mão de nada, por nada. Mas eles vão ter que escutar a palavra, porque Deus não passa por cima do livre-arbítrio de cada um. Aleluia. E eu peguei essa verdade e disse: eu creio na salvação minha e da minha casa. Naquilo que eu tinha responsabilidade como homem, como pai, eu pegava a Mirella ainda pequena e levava para a igreja evangélica. Ela ficava bufando, com raiva, porque eu levava a menina, dizendo: ele foi, mas está levando ela. Mas eu exercia minha autoridade. Aleluia. Levava, deixava ela na igreja católica e levava a Mirelle para o lugar que eu estava indo escutar a palavra. Depois fazia o contrário, pegava ela, vem cá. Passei algum tempo fazendo isso. E um tempo orando, Deus me mostrou que eu estava ansioso pela conversão dela, que eu deveria descansar no coração. Mas você estava orando? Estava, mas orar e descansar são duas coisas distintas. Você pode fazer uma oração, vamos dizer assim, de emergência, uma oração de nervosismo.
uma oração de desespero. Mas você tem que aprender a oração que traz descanso, que traz segurança, que enche seu coração de paz. De certo que você só deve parar de orar quando seu coração se enche de paz e de alegria. Mas Deus me deu um sonho e me mostrou que eu estava preocupado. E a palavra fala em Pedro: lança todo o teu cuidado para o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Lança toda a tua ansiedade, todas as tuas preocupações a Deus, porque Ele tem cuidado de você. É tão interessante que a ciência, naturalmente, já comprova algo que Deus tinha dito. Quando Ele fala sobre um cuidado, é porque Ele sabe que eu e você não temos estrutura para continuamente levarmos preocupação na nossa cabeça, ansiedade. Por quê? Isso vai trazer um dano geral às nossas vidas. A tristeza rouba força, rouba expectativa, sua imunidade cai, enfermidade entra, doenças psicossomáticas, um monte de coisa. E Deus diz: ei, não anda preocupado, não anda ansioso, lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós, é o cuidado divino. Não, pastor, pode deixar, eu sei administrar problema, eu sou um homem forte. Rapaz, saia da vaidade dos seus pensamentos, confie em Deus, lança sobre Ele e descansa o teu coração. Aleluia. E você deve criar uma imagem da sua fé, sabia? Você deve se ver realizando algo que a promessa traz como entendimento ao seu coração. Como assim, pastor? Você tem um sonho, e veja aqui, ninguém está vendendo ou estimulando a uma prática leviana, mas vamos dizer que há um desejo legítimo no seu coração. Eu quero uma casa, eu não tenho uma casa, eu vou viver a minha vida todinha de aluguel, eu quero uma casa. Tudo bem, um desejo legítimo no seu coração, Deus com certeza quer conceder os desejos do seu coração. Então você, claro, trabalha, você se planeja, mas você ora também, e nessa oração você se vê naquela casa. Oi? Então você já se projeta. Por quê? A palavra, quando fala em Deuteronômio capítulo 8, né? Fala sobre construir casas e nelas morar. Então, existe bases na palavra para isso. Então, todas essas coisas que eu falei antes são legítimas. Não só orar, mas planejar, né? Trabalhar, orar e já se ver lá. Você está aqui, irmão? Porque se você não se vê lá, você nunca vai chegar. A sua fé deve te levar até a tomar posse daquilo que Deus diz em sua palavra. Assim como Deus falou para Abraão: sai da tua tenda, olha para as estrelas, se é que pode contar, assim será a tua descendência. Deus estava trazendo para ele uma imagem perfeita da promessa. Vocês estão aqui, irmão? Ei, quem inventou isso, vamos assim dizer, foi Deus. Mas Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas. Era algo palpável, algo que ele podia enxergar. Ele diz: assim vai ser tua descendência. Então você se vê também tomando posse. Eu estou assim, eu não consigo, a minha perna não consegue. Então já se veja correndo. Já começa, aleluia, totalmente curada, livre, aleluia. E dá promessa: crê no Senhor seu Deus, será salvo tu e tua casa. Eu já enxergava minha esposa, com as mãos levantadas, ao meu lado. Tinha ninguém, né, fisicamente, mas eu já via ela, com as mãos levantadas. Eu agradecia.
Eu gosto de dizer que eu conheço muito bem as mãos da minha esposa, então era fácil eu visualizá-las, criando essa imagem das mãos dela levantadas. Porque eu tinha uma promessa. Amém, irmãos? Até que salvação alcançou a vida dela. Amém, irmãos? O problema é que muitas vezes as pessoas querem Deus, né, micro-ondas, assim, rapidinho. Deus, obedeça, né? Faça. Não. Você coloca a base da sua vida na palavra, a rocha que é a palavra, permaneça firme, e aí você verá os resultados. Agora deixa eu te dizer algo. Isso não é para todos, mas é para alguns. Se por acaso a casa em que você está, ela está tendo rachaduras nas paredes, infiltrações em lugares diversos, qual é o melhor caminho? Você diz assim: olha, eu vou fazer uma reforma aqui. Eu vou fazer uma reforma, já que infiltração aqui, rachado está ali, essa laje aqui eu acho que não aguenta muito não, mas vamos fazer uma reforma, vai dar tudo certo. Aí a minha pergunta é: será? Porque se o alicerce está com problema, não adianta fazer reforma. Tem que derrubar é tudo e começar de novo. Então tem gente que não é fazer reforma, não é mudar, é porque eu estava naquela igreja, agora eu estou nessa. Não, ei, você não entendeu nada. Tem que derrubar é tudo, nascer de novo, ser uma nova pessoa, começar do zero. Com Deus, sim. Com Deus. Eu estava pensando, talvez existam pessoas que trabalhem aqui pelo menos 10 horas por dia. Não pedi para levantar a mão. 10 horas por dia. Já saiu daquelas escalas que estão falando por aí, né? Mas você sabe que precisa. Aí, vamos dizer assim, Deus fala, amado, sobre entregar para Ele. Jesus certa vez diz assim: você não pôde vigiar comigo nem sequer uma hora. Então, se a gente fosse dizimar, né, as horas do nosso dia, vamos dizer que 10 horas de trabalho, 8 horas de sono, né? Mais 6 que você não sabe nem o que é que faz. Porque só fazendo uma conta assim, né? Se 10 você trabalha, 8 você dorme, sobra 6, você fala o que desse? A gente nem sabe, né? E Deus só pede 1 hora de comunhão com Ele. Eita, agora a cabecinha está rodando aí, pensando, né? Será que você não pode dizimar 1 hora do teu dia para ter comunhão com Deus? Então você está muito ruim de planejamento. Está sério. Você está gastando tempo aonde não deveria estar gastando. Oi. Derruba, começa de novo. Vai dar certo. Aleluia. Diga ao seu irmão: derruba, começa de novo. Vai dar certo. Diga para ele aí. Aleluia. Sim, irmão. Nós somos os responsáveis para criar o ambiente espiritual em que vivemos. Não podemos delegar, amados, aquilo que é responsabilidade nossa para outros.
Tem um livreto ali de Kenneth Hagin Jr., de Kenneth Hagin. Não culpe a Deus. Desse tamanhozinho, fininho. Dentro de uma hora você lê, rapidinho. Né? Porque Deus não pode ser culpado do mal. Então nem culpe a Deus, nem comece por esse caminho. Não é a síndrome de Adão. Ah, foi a mulher que tu me desse. Ah, foi aquele patrão. Ah, foi aquela menina. Ah, foi aquele... Ei, pare com essa síndrome maligna. Assuma seus BO. E mude a situação. É simples, irmão. Faz como aquele... A gente aqui complica tudo, né? Como diz Tales. Muitas vezes a gente complica tudo, mas é simples, irmão. Só para você fazer o dever de casa. Aleluia. Porque quando a gente quer mudar a temperatura de um ambiente a um ar-condicionado, a gente não vai simplesmente, mas ar-condicionado, porque não funciona, qual é o teu problema? Vou dar umas tapas aqui em você. Não, você pega o controle. Né? Então pega o controle da sua vida, irmão. Não adianta estar murmurando, reclamando com fulano, com A, com B, com C, que as coisas não estão... Ei, pega o controle da sua vida. Como é que eu pego o controle? Dizendo, Jesus, seja o meu Senhor. Seja o meu dono. Aleluia. Aí Ele vai te guiar aos pastos verdejantes e às águas de descanso. E refrigério vai haver na tua alma. Você pode dar glória a Deus? Vamos ficar de pé, grupo de louvor. Aleluia. Eita glória. Então não terceirize a sua temperatura espiritual. Nem mesmo para a igreja que você está ou frequente. A culpa não é do lugar. A culpa muitas vezes é nossa. Que não estamos fazendo aquilo que é básico. Porque a estrutura já foi danificada. Mas quando há um arrependimento sincero, uma mudança de mentalidade, não se conformando com o erro ou com o engano, mas você abraça a verdade em amor, ela vai produzir resultados eternos na sua vida. Aleluia. E eu vou orar com você e por você. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela realidade da Tua palavra, que tem chegado até nós. Você disse no Salmo: enviei a minha palavra para os livrar do que é mortal. E eu sei que a tua palavra foi enviada essa noite para livrar pessoas de danos, de morte, de perdas. E nós devemos acolher com mansidão essa palavra que está sendo implantada em nós, porque ela traz salvação para as nossas almas. Eu oro para que cada uma das pessoas que estão aqui escutando essa mensagem, elas possam não apenas estar exteriorizando algo, para que as outras pessoas vejam, mas como disse o profeta, não apenas rasgar as vestes, mas rasgue o seu coração, para que tudo se faça novo.
É necessário um arrependimento sincero, uma mudança de rota, um recomeçar com o Senhor. Não queremos viver a artificialidade do mundo, mas viver aquilo que é concreto diante de Ti, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não se abala, estarmos firmados na rocha eterna que é Jesus. Não vamos terceirizar, mas vamos assumir as nossas responsabilidades perante o Senhor. Como filho, como pai, como mãe, como ovelha, como líder. Precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Ti, mediante a Tua palavra. Porque nada está oculto diante dos Teus olhos. Te louvo agradecido, porque existe um sangue precioso que foi derramado desde essa cruz, desde a cruz do Calvário, para nos lavar, nos purificar, nos separar para Você. Que esse sangue precioso esteja alcançando cada um dos corações essa noite, nesse dia. Aleluia, aleluia. Acenda as laterais, por favor. Você que entrou aqui nesse lugar hoje à noite, e Deus, porque tem cuidado de você, mudou essa palavra para alcançar o teu coração. E Ele quer trazer salvação para a sua vida, porque é o que mais importa para Deus. Ele entrou na casa de um homem, e muitos estavam lá, bajulando, ovacionando a Jesus. Mas Ele disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Ele falava sobre um pequeno homem chamado Zaqueu. Sabe que Deus quer que hoje salvação chegue na sua casa, na sua família. E se você está aqui e você ainda não fez essa aliança com Ele, ou mesmo você quer voltar, você dizer: epa, espera, eu quero voltar a esse primeiro amor, eu quero voltar a esse caminho de intimidade com Deus. Eu estava realmente longe, eu reconheço, assumo a minha postura, mas agora eu mudo. Se você está aqui e quer voltar para o Senhor Jesus, entregar sua vida para Ele, eu quero orar por você, porque Deus mandou essa palavra para o teu coração essa noite. Aonde você está? Levante sua mão, nós vamos orar por você essa noite. E eu sei que tão grande salvação também alcançará você. Não tenha vergonha das pessoas, tenha vergonha de andar longe de Deus, tenha vergonha de não viver uma prática de intimidade com Deus e a sua palavra, e faça o caminho de volta. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e aquilo que você sonha, planeja, almeja, Ele fará. Ele sim fará. Onde você está? Você que veio essa noite, eu sei que Deus falou no seu coração para que você comece de novo. Você estava longe, desviado, desviada, afastado, e quer mudar de vida. Eu chamo você aqui para orar por você. Aleluia. Ei, existe crente desviado? Eu disse que existia dentro da igreja, mas vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é preciso? Arrependimento. Aleluia. Aleluia. Aonde você está aí? Corajoso.
corajosa de entregar a tua vida para Ele. Aleluia! Eu quero louvar a Deus um pouco. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É esse sangue que precisa lavar a sua vida. Que nos faz brancos como a neve, aceitos Aleluia! como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você está aqui? Estou esperando você ainda aqui. Aí você faz, mas que é isso, pastor? É só porque eu tenho convicção no meu coração. É só porque Deus está oportunizando pessoas para que elas saiam do engano e venham para a luz, para que elas recebam a tão grande salvação que já foi provida em Cristo Jesus. Aleluia! Se reconciliando com Ele, começando um novo tempo. Aleluia! 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 Oh glória! Que nos faz aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos traz restauração. aleluia! Nada além, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. aleluia! Quero chamar os diáconos aqui. Nós vamos ter a ceia. Você pode sentar, fica à vontade. Se você quiser me procurar depois, fique à vontade. Contanto que tão grande salvação alcance sua vida. Aleluia! Eu conheço o Espírito. Aleluia! Sabe, na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão. Era um pão sem fermento, pão aso. Ele ergueu diante dos seus discípulos. E ele fez uma analogia com o seu próprio ser, com a sua própria vida. Ele disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. E ele deu uma ordem: fazei isto em memória de mim. Diz que depois, do mesmo modo, do semelhante modo, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Bebei dele todos,
Porque todas as vezes que você comer esse pão e beber esse cálice, você vai estar fazendo um anúncio da volta do Senhor. Então nós estamos fazendo uma proclamação. O mundo lá fora, amados, nessa época desse mês, estão só celebrando uma festa mundana. Mas nós estamos celebrando uma festa celestial. Festa da aliança. Festa da comunhão. Celebração porque fomos perdoados. Porque Ele nos aceitou. Porque Ele nos amou primeiro. E nós devemos estar fazendo esse anúncio. Quando nos reunimos como igreja, nós estamos fazendo uma proclamação, querido. Quando alguém amanhã te perguntar: e ontem à noite foi que tu fizesse? Eu disse: eu estava numa celebração. Foi uma festa, sim. Festa de quê? Festa da aliança. Aí vai dizer: que aliança? Com Cristo Senhor. É uma oportunidade de você ministrar a palavra a corações sedentos. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado por esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue do teu Filho Jesus. Nós celebramos essa aliança porque você que nos amou primeiro, nos atraiu àquela cruz, Pai. Você disse que atrairia todos a si mesmo quando fosse levantado. Obrigado porque o teu amor, Senhor da glória, que nos uniu a Cristo. Queremos te agradecer por esses elementos e vamos celebrar essa aliança com alegria, no nome de Jesus. Amém. Enquanto isso, nós vamos estar louvando ao Senhor. Você recebe esses elementos e espera até que todos tenham também recebido, para participarmos juntos como corpo de Cristo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
pode abrir o primeiro lacre, onde está o pão. E Paulo assim falou na carta aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Vamos participar juntos. Aleluia, obrigado, Pai, porque você entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Podemos ser livres também no nosso corpo, vivendo a realidade da cruz, porque a palavra da cruz é salvação para aqueles que creem. Te louvo agradecido. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos participar juntos? Aleluia. Obrigado, Pai Santo, por esse sangue precioso do Teu Filho Jesus, que tem nos lavado, que tem nos concedido, Pai, a liberdade de filhos, de poder estar à mesa com o Senhor, celebrando a vida, celebrando a ressurreição, celebrando a aliança, celebrando a liberdade, celebrando o Senhor da glória com alegria, porque o Senhor tem feito grandes coisas e nós nos alegramos em Tua presença, Pai. Podemos celebrar com alegria porque Ele ressuscitou. Aleluia. Porque Ele vive, Ele já venceu o mal, Ele já venceu as trevas. Aleluia. Aleluia! Vamos celebrar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Queria que você pudesse sentar.